Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Descomplica Partitura. É um prazer enorme ter você aqui comigo. Esse projeto está bem legal, o projeto está ajudando muitas pessoas, muitos músicos, né, a finalmente aí entender, né, o processo de ler e escrever partitura. Então, gratidão a todos que estão aqui comigo e vamos lá para a nossa segunda aula. Pessoal, é importante, né, que você assista a primeira aula. Caso você não tenha assistido ainda, tá? Eu vou deixar a aula aqui em cima. Caso não apareça, porque eu não entendo muito de YouTube, caso ela não apareça aqui em cima, o link vai estar na descrição, tá? É muito importante que você assista a primeira aula, porque ela tem informações importantes, tá? Que vão contribuir para você entender essa segunda aula, tá? Então é muito importante, tá? Você ir lá na primeira aula, entender os conceitos, né? Lá nós aprendemos o que é clave, o que é pauta, né? O nome das figuras musicais, o tempo das figuras musicais, pausas. Então tem bastante informação importante. Se você está iniciando do zero da partitura, eu recomendo, se você ainda não assistiu a primeira aula, vá no link, tá? Aqui em cima ou lá embaixo na descrição do vídeo e assista a primeira aula, tá? Separe também um caderno de anotações, né? O seu caderno de partitura para a gente iniciar essa próxima aula aqui, ok? Então vamos lá? Certo, pessoal? Então hoje nós vamos aprender sobre barras de compasso e fórmula de compasso, tá? Informações importantes aí para nós aprendermos a dividir a partitura, né? A dividir os tempos na partitura, a entender como funciona a parte de divisão de tempo da partitura, ok? Então, primeiramente, nós vamos iniciar com as barras de compasso, ok? Eu vou colocar aqui na tela para você. Importante, pessoal, é importante você ter um aplicativo, né, ou um programa de escrita de partitura, tá? Eu recomendo usar o MuseScore, ok? Eu vou abrir ele aqui. O nome é MuseScore. Eu vou deixar o link para download também na descrição. É importante você já aprender, né? Apesar de termos o caderno de partitura para estudar, né? Mas hoje a gente é bem mais fácil usar o computador, usar o celular aí para escrever e ler partitura, ok? Então eu recomendo aqui que você baixe o MuseScore ou Sibelius ou Encore, né? Tem vários aplicativos, mas o MuseScore ele é gratuito, ele tem uma comunidade bem legal, né? Sobre partitura. Na comunidade você encontra várias partituras para vários instrumentos, então eu recomendo, né, que você baixe aí no seu computador, principalmente notebook, tá? Que é mais fácil de mexer, né? Eu recomendo que você baixe o MuseScore, eu também vou deixar o link aqui na descrição. Então vamos lá, vamos aprender o que são as barras de compasso. Vou colocar aqui na tela para você. Ok, aqui temos uma partitura, né? Já com algumas informações aqui, clave, né? A fórmula de compasso que a gente vai aprender hoje, que é esse númerozinho aqui, ó, tá? Mas vamos iniciar com as barras de compasso, certo? As barras de compasso, elas são usadas para dividir a música, né? Se você notar aqui, ó, a barra já está colocada, né? Então as barras de compasso são essas barrinhas aqui, ó. E elas são usadas para dividir a partitura em partes iguais e também nos indicar aí algumas informações importantes para a leitura de partitura. Então a primeira barra que nós temos é essa barra aqui, certo? Que você já está vendo na tela. E o nome dela é barra simples, né? Ó, barra simples, tá? Qual é a barra simples, professor? A barra simples é essa daqui que você já está vendo na tela, tá? É a barra mais usada na partitura, né? E ela serve para fazer a divisão dos compassos, certo? Para dividir aqui a música em compassos, porque fica mais fácil de a gente localizar, né, se localizar na partitura, utilizando esses compassos, né, que são as partes iguais da partitura. Então, se você notar, tem um númerozinho até aqui do lado, ó, né, para você que já é um músico mais experiente ou que já toca, vai tocar em alguma banda, né, geralmente o maestro vai pedir, ó, vai lá no compasso 20, você já vai saber que é esse compasso aqui e você vai começar a música a partir daqui. Vai lá no compasso 9, né, aqui tem o número 10, compasso anterior, compasso 9, né? Então a barra simples, ela é essa barrinha aqui, certo? Utilizada para fazer essas divisões do compasso. É a barra mais usada na partitura, ok? Temos a barra simples, né? A barra mais utilizada na partitura, e nós temos também a tal da barra dupla. Barra dupla, vamos ver aqui, certo? A barra dupla, ela é essa barrinha aqui, ó, vou colocar aqui para você. Ó, ela é essa barra aqui, ó, certo? Ela tem dois sinalzinhos, né? Ela tem duas barrinhas, né?
Então ela é também utilizada para dividir a música, só que ela divide a música em partes importantes, né? Ela indica uma divisão de uma parte importante da música. Exemplo, né? Vamos supor que aqui a gente já tem notas musicais, né? Onde eu vou usar a barra dupla? Vamos supor que essa parte, todo esse trecho aqui, vamos imaginar que tem notas musicais aqui escritas, né? Todo esse trecho aqui seria a introdução da música, né? A parte da introdução da música. Vamos imaginar que esse trecho é a parte da introdução, né? Para eu saber que eu cheguei na parte pós-introdução, no início da música, na estrofe, vamos dizer assim, né? Eu uso uma barra dupla, né? Então vamos supor, dividir a introdução, separei a introdução da parte da primeira estrofe da música, ok? Ou no refrão, ou na parte final da música, ou na ponte, né? Então a barra dupla ela é usada para fazer essas divisões importantes, tá? Fazer divisão entre introdução, estrofe e refrão, né? Geralmente você vai usar uma barra dupla para indicar essa transição importante, ok? Ela pode indicar também a divisão de alteração de tonalidade, né? Ela pode indicar a divisão de uma mudança de compasso, de andamento, né? Então ela é usada para dividir trechos importantes da música, ok? Temos a barra simples, que é a barra mais usada, né? E a barra dupla a gente usa para fazer essa divisão de trechos importantes da música, certo? Já anote aí no seu caderno, né? Temos também a barra final, ok? E a barra final já está aqui, ó. Essa barra aqui, né? Que é uma barrinha grossa, né? Com uma barrinha fina junto, né? São duas barrinhas, tá? Uma mais grossa, outra mais fina, tá? E ela se chama de barra final, que é para finalizar a música. Ela indica que ali é o final da música, tá? Bem simples. Essas três barras aqui são as mais usadas na partitura, ok? Então agora vamos conhecer uma barra um pouquinho mais complexa, né? Essa barra aqui, ó, vou colocar nesse trecho aqui. Essa barra aqui, uma barra parecida com a barra final, né? Se você perceber, ela é parecida com a barra final, ó, mas ela tem dois pontinhos, tá? Essa barra se chama barra de repetição ou ritornello, né? Se você escutar o ritornello, né? No brasileiro, vamos chamar ela de barra de repetição. Barra de repetição ou ritornello. Ritornello, né? Barra de repetição ou ritornello, tá? Geralmente você pode usar qualquer um desses nomes, né? É essa barrinha aqui, tá? E ela indica uma repetição. Como assim, professor? Ó, vamos supor que a música tá vindo aqui, né? Passei da barra do ritornello. Essa barrinha aqui grossa, uma barrinha fina com dois pontinhos, tá? Ela tem dois pontinhos, é importante você anotar isso, certo? Então ela me indica que eu tenho que repetir o trecho, né? Quando eu chegar na outra barra, na barra final dela. Você pode notar que os pontos estão um de frente para o outro, né? Então aqui é o início do ritornello, o início da barra de repetição, e essa daqui é o final da barra de repetição. Então o que eu vou fazer nesse trecho? Eu vou repetir esse trecho, ok? Vamos supor que eu entrei nesse compasso, estou tocando, cheguei aqui, não vou seguir a música, vou repetir, certo? Para esse mesmo compasso aqui, para esse compasso inicial, ok? E daí vou vindo aqui, professor, vou ficar repetindo? Não, o ritornello ou a barra de repetição, ela só repete uma vez, tá? Então você vem, repetiu e pode dar prosseguimento aí na música, na partitura, ok? Então essa é a barra de repetição, né? Ou ritornello. Ok? Tudo certo até aqui? Então é importante você anotar essas informações, tá? Barra simples, a barra mais usada da partitura, né? Barra dupla, essa barra que divide trechos importantes, partes importantes da música, né? E o ritornello, que é usado para a gente repetir um trecho específico da música, ok? E também a barra final, que é usada para finalizar a música, tá? É importante você escrever essas barras aí. Tem um material aqui em PDF disponível também no link lá embaixo, tá? Mas é importante você anotar aí no seu caderno de partitura ou no seu caderno de anotações para decorar essas barras, tá? Que elas vão ser muito importantes aí para o nosso aprendizado de leitura e escrita de partitura. Ok? Então tudo certo em relação às barras, né? Agora nós vamos para uma parte importante, tá? Uma parte difícil, realmente difícil, então é importante que você preste bastante atenção, tá? É importante, como eu falei, que você assista a primeira aula, tá? Porque agora vão vir algumas informações que, se você não tiver o conhecimento, né, da primeira aula, né, vai confundir sua cabeça, tá? Então é importante que você assista a primeira aula e preste bastante atenção nesse trecho, ok? Vamos lá?
Ok, fórmula de compasso, né? Essa informação quebra a cabeça aí de muitos músicos, tá? Mas nós vamos descomplicar essa informação aqui para você. Então, primeiramente, o que é essa fórmula de compasso, né? Vou jogar aqui na tela. Ok, a fórmula de compasso é esse número aqui que fica aqui na frente aqui, ó, certo? Tá vendo que tem um 4 e 4 ali, 4 por 4? Então a fórmula de compasso ela nos indica como nós devemos dividir a música em tempos iguais, né? A música dividir a partitura em tempos iguais, né? A partitura é dividida em tempos iguais, então a fórmula de compasso ela nos dá a indicação de como nós devemos contar essa música, né? Se você já é músico, com certeza você está acostumado aí, né, a contar a música ou em 4 tempos, ou em 3 tempos, ou em 2 tempos, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, né? Tem músicas que são divididas em 4 tempos, tem músicas que são divididas em 2 tempos, exemplo, o samba, né? O samba usa muito a divisão de 2 tempos, né? 1 e 2 e 1 e 2 e... Ou a valsa, né? A valsa também usa a divisão de 3 tempos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então a fórmula de compasso ela nos ajuda a fazer essa divisão, tá? E a entender, né? A escrever como a gente escreve aí a parte rítmica da música, né? Como a gente faz essa divisão aí rítmica da música, tá? Então vamos entender o que é essa fórmula de compasso. Você nota que ela tem 2 números, né? Então esses 2 números eles vão esclarecer 2 informações importantes para nós. A primeira informação: quantos tempos eu tenho que ter dentro de um compasso, ok? Se você não sabe o que é compasso, compasso é esse trecho aqui inteiro, ó. Isso daqui é um compasso, tá? Então, a música aqui, a partitura, ela tá dividida em vários compassos, né? Com a barra simples ali. Então, o compasso é esse trecho inteiro, tá? Ok? Então, a fórmula de compasso, ela responde para nós, ela nos ajuda, né, a identificar quantos tempos eu tenho que ter dentro de cada compasso e qual figura rítmica vai valer um tempo dentro desse mesmo compasso, ok? Então, quando eu digo para você que a partitura ela é dividida em partes iguais, né, é sobre isso, tá? Os compassos aqui, cada compasso, né, dependendo da fórmula de compasso aqui na frente, né, ele vai ter o mesmo número de tempos, ok? Você não vai encontrar um compasso aqui, por exemplo, se eu tenho 4x4 aqui na frente, você não vai colocar 5 tempos aqui dentro desse compasso, ou 6, não, ele tem que ter exatamente 4 tempos, ok? Então vamos lá, esse 4x4 nos indica o quê? O número de cima, tá? É importante você anotar isso. O número de cima, ele vai me dizer quantas notas, quantos tempos eu tenho que ter dentro desse compasso, ok? Quantos tempos eu tenho que ter dentro desse compasso, né? Ele vai me dizer a quantidade de tempo que eu tenho que ter dentro desse compasso, né? Então aqui vamos usar vamos usar a fórmula de compasso mais utilizada, né? Que é o 4x4. Então esse número de cima ele está me dizendo que eu tenho que ter, na verdade, 4 tempos dentro de cada compasso desse, ok? Então, se eu for contar a música aqui, vai ser 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e assim eu vou indo até o final da música se eu não tiver nenhuma outra, né, fórmula de compasso colocada aqui na partitura, tá? Então o número de cima, ele me diz, ó, você tem que ter 4 tempos dentro desse compasso aqui. Não pode ter mais, não pode ter menos, tá? E daí esses 4 tempos você vai utilizar aí as notas musicais para você fazer a sua parte rítmica, né? Mas a conta tem que fechar em 4 tempos, exato, tá? Lembrando que isso daqui é um tipo só de fórmula de compasso, existe vários outros, tá? Mas nós vamos aprender com a mais fácil, que é o 4x4, ok? Então, o número de cima ele me diz quantos tempos eu tenho que ter dentro de cada compasso. E agora o número de baixo. É aqui que você tem que prestar bastante atenção, porque o número de baixo ele me diz qual figura musical vale um tempo dentro desse compasso, tá? Qual figura musical vale um tempo, né? Então a gente viu que a gente tem várias figuras musicais, tá? É importante você saber cada uma delas. Semibreve, mínima, semínima, colcheia. Então o número de baixo ele vai me dizer, ó, essa nota aqui, tá? Ela vale um tempo dentro desse compasso, ok? Então por que essa informação é importante, né? Por que é importante, né, a gente entender, tá? Lá na primeira aula, a gente viu que cada figura musical ela tem um tempo específico. Exemplo, a semibreve, que é aquela bolinha redonda, né? Ela vale 4 tempos, né? A mínima
né, ela vale 2 tempos, a bolinha branca com uma hastezinha, tá? Importante você saber disso, tá? Senão vai confundir sua cabeça aqui, tá? A semínima é a nota de 1 tempo, ela vale 1 tempo também, ok? Agora agora a tabela que eu vou mostrar aqui para vocês, ela não está dizendo o tempo das notas, tá? Essa tabela, né, ela corresponde ao número de baixo da fórmula de compasso e é uma indicação para a gente saber qual nota, qual figura musical vai valer um tempo dentro do compasso, ok? Coloquei aqui na tela, tá? Então, atenção, tá? Essa figura, a partir de agora, as informações que nós vamos ver aqui, elas não estão nos dizendo o tempo de cada nota, elas estão nos dizendo o quê? Qual figura vai valer um tempo dentro daquele compasso específico, dentro daquela fórmula de compasso, ok? Então aqui a gente tem a semibreve, né, que é essa bolinha branca, tá? Essa bolinha branca, né, e a gente sabe que ela tem um valor de 4 tempos, mas aqui nessa tabela, ela vai ser representada pelo número 1, ok? Número 1, né? A mínima, né, essa bolinha branca aqui vale 2 tempos, ela vai ser representada pelo número 2. Lembrando, não é tempo, não é o valor do tempo das notas, tá? É uma representação para a gente entender fórmula de compasso. A semínima, né, bolinha preta com a haste, né, que ela vale 1 tempo, ela vai ser representada pelo número 4, ok? A gente já achou um detalhe importante, né? Ó, vamos colocar aqui 4 por 4, né? Já achamos um detalhe importante, tá? A colcheia vai ser representada pelo número 8, a semicolcheia pelo número 16. Pega essa tabela, ok? Com bastante calma e decora, só não vai confundir. Essa tabela é referente à fórmula de compasso, tá? Ela não está dizendo, a semibreve vale 1 tempo. Não, esses números aqui, eles estão representando essas figuras, né? Em relação à fórmula de compasso, elas representam esses números e vice-versa, ok? Então você tem que decorar isso também, tá? E não confundir em relação ao tempo das notas. Então vamos lá. Aqui a gente achou o número 4, né? Então, o que a fórmula de compasso 4 por 4 está me dizendo? O número de baixo, que também é o número 4, ele está me dizendo que a semínima, né? Essa notinha aqui, ela vale 1 tempo dentro daquele compasso, né? Então vamos voltar lá, né? Grava bem. Número 4 é a semínima e ela está me dizendo que essa nota vale 1 tempo dentro desse compasso. Então aqui a gente tem o 4 por 4, né? Número de cima, quantos tempos eu tenho que ter dentro do compasso? 4, né? Dentro de cada compasso eu tenho que ter 4 notas, né? 4 tempos, não 4 notas, desculpa, 4 tempos, tá? E o número de baixo, a figura de valor 4, né? Que é a semínima, né? Então ele está me dizendo que dentro do compasso eu tenho que ter 4 tempos, o número de cima, e o número de baixo, a figura que corresponde a 1 tempo dentro desse compasso, né? Então aqui, ó, essa figura é de 1 tempo. Então, se essa figura é de 1 tempo normal, ela representa 1 tempo já, né? E o compasso está me dizendo que essa figura equivale a 1 tempo dentro de cada compasso, então fechou. Ficou bem básico, né? Por isso que é o compasso mais básico aí, mais utilizado na música. Então eu posso usar aqui, ó, por exemplo, 4 notas de 1 tempo dentro desse compasso, né? E fechou, né? Fechou. Dentro desse compasso eu já tenho 4 tempos, né? E eu posso usar 4 notas de 1 tempo dentro desse compasso. Professor, eu tenho que usar 4 notas de 1 tempo? Não. Você pode usar notas de vários tempos, ok? Vários tempos para indicar aí a parte rítmica, né? Só que você não pode passar de 4 tempos dentro desse compasso. Eu não posso ter 5 tempos, eu não posso ter 6, ok? Então, já que a fórmula de compasso está me dizendo que eu tenho que ter 4 tempos aqui dentro de cada compasso, né? Então, eu posso, por exemplo, fazer isso daqui, ó. Essa nota aqui é uma semicolcheia, é uma colcheia, né? Então, se eu tenho que ter 4 tempos, a colcheia... Agora é matemática, né? Se você é bom de matemática ou não, é importante você dar uma estudadinha aí, tá? Então, matemática pura, né? Se eu posso ter 4 tempos dentro de cada compasso e a colcheia representa meio tempo, então eu posso ter quantas colcheias dentro de um compasso inteiro? 8 colcheias, né? Então, vou colocar aqui várias notas. Ó, você nota que até o próprio programa, né, o próprio aplicativo não me deixa, né, ele não me dá a opção de colocar mais tempos aqui, ó. Ó, eu não consigo colocar mais tempos sem alterar a estrutura desse compasso aqui, tá? Então ele já nos ajuda, né, a fazer essa divisão aí. Então você nota que nesse compasso aqui, ó,
temos 2 barrinhas. Nesse compasso eu tenho 4 tempos, né? E nesse outro compasso eu tenho 8 notas de meio tempo, né? E se eu for somar de 2 em 2, eu vou ter exatamente 4 tempos, tá? Então eu só posso ter 4 tempos dentro de cada compasso, quando a fórmula de compasso for 4x4, tá? Não posso passar de 4 tempos. E daí dentro desses 4 tempos eu posso usar qualquer figura musical para indicar a parte rítmica, né? Eu posso ter 8 notas, 8 semicolcheias, que equivale a um tempo. Eu posso ter uma nota só da semibreve, né? Porque a semibreve ela equivale a 4 tempos. Então, dentro de um compasso eu posso ter uma semibreve, né? Eu posso alternar também, eu posso ter uma mínima, que equivale a 2 tempos, e eu posso ter 2 notas semínima, que equivale a um tempo cada um, certo? Então a conta tem que fechar no final de cada compasso. Eu tenho que ter 4 tempos dentro de cada compasso, ok? Então se eu for contar isso daqui, né, como é que ficaria? 3, eu vou contar desde o começo aqui, né, mais ou menos, para você entender, né? Eu vou utilizar aqui, eu não vou falar. Eu vou falar o nome das notas aqui, mas talvez eu não consiga alcançar a altura, tá? Tô sem referência aqui de altura das notas, então não vai julgar o professor aí, não vai chamar o professor de desafinado, tá? É só para você entender a relação dos tempos. Eu vou executar todo esse trecho aqui, tá? Para você entender mais ou menos como é que fica. Lembrando, cada compasso tem 4 tempos. Então aqui no começo, ó, eu já tô com o compasso de pausa, né? As pausas também vão ser usadas na música, tá? Na partitura. Então você vai poder usar também pausa dentro dos compassos, né? Para fazer aí a questão de divisão rítmica, né? Então vamos lá. Eu vou contar 3 e 4 e vou entrar. 3, 4 e 1, 2, 3, 4. Mi, ré, mi, ré, mi, sol, lá, sol, mi, dó. 2, 3, 4, dó. Ré, dó, ok? Fiz na boca mesmo, sem indicação de metrônomo, só para você ter uma ideia, né? Então você viu que como a melodia mudou, né, em relação à parte rítmica, né? Aqui eu tenho pá, pá, ó, dividindo a tela, 4 tempos, né? No primeiro compasso eu tenho pá, 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 pá. No segundo compasso eu tenho 8 notas, então eu tenho que fazer 4 tempos, só que 8 batidas. Pá, 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 pá. Né? Ou mi, ré, mi, sol, lá, sol, mi. Entendeu? Então é assim que a gente entende a parte rítmica da música, né? Eu vou ter 4 tempos dentro de cada compasso, né? E dentro desses 4 tempos eu vou poder botar aí várias notas, né? Desde que elas não passem o valor de 4 tempos, elas não podem ter menos e nem mais, tá? Elas têm que fechar em 4 tempos, independente se você vai usar pausa, se você vai usar figura rítmica, ok? Tem que fechar 4 tempos. Então é isso que a fórmula de compasso aqui no início ela nos indica, tá? Ela vai nos dizer, número de cima, quantos tempos eu tenho que ter dentro de cada compasso. Número de baixo, a nota que vai valer um tempo dentro desse compasso, tá? E onde que vai acontecer a mudança? Por exemplo, vou usar uma outra fórmula de compasso aqui. Deixa eu apagar tudo isso. Vimos a 4x4, a barra mais usada, né? Agora eu vou colocar uma outra fórmula de compasso aqui. Vou utilizar a fórmula 6x8. 6x8, que dificuldade, meu Deus. Vamos lá. Descomplicando agora esse compasso aqui. Número de cima, o que ele nos indica? Quantos tempos eu tenho que ter dentro desse compasso, né? Quantos tempos eu tenho que ter dentro desse compasso? 6, tá? 6 tempos. Professor, beleza, já sei. Vou utilizar 6 tempos dessa nota aqui, da semínima. Não, ó, nem cabe dentro desse compasso. Ó, não consegui colocar 6 tempos da nota de um tempo aqui dentro desse compasso. Por quê? Se ela está me dizendo que eu tenho que ter 6 tempos dentro de cada compasso? Por causa do número de baixo, né? Você viu aqui que mudou? Ó, agora eu tenho o número 8. Opa, então a nota que vai valer um tempo dentro desse compasso, né? Ela não vai ser mais a semínima, ela vai ser a colcheia, né? Ó, então a nota que é representada pelo número 8, lembrando, né? Quebrei a cabeça. Calma, lembrando, a colcheia ela vale meio tempo em relação à divisão, tá? Mas na fórmula de compasso, né, ela é usada, né, como o número 8 para indicar qual nota que vai valer um tempo dentro daquele compasso, tá? Ou seja, dentro desse compasso 6x8, né, ele está me dizendo que eu posso ter 6 notas de meio tempo, ó. Certo?
Então aqui, ó, 6 notas de meio tempo, tá? E essa figura, né, essa figura de meio tempo, né, ela vai representar um tempo dentro desse compasso, certo? Então como é que eu vou contar, né? Geralmente o compasso 6/8 ele é mais rapidinho, mas eu vou contar assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Então é assim que a gente vai fazer a divisão dentro desse compasso 6/8, né? Então ele está me dizendo aqui, ó, que eu posso ter 6 notas, tá? Do valor 8, que é a nota de meio tempo, tá? Ou seja, essa nota aqui vai corresponder a um tempo dentro de cada compasso. Então você nota que eu só posso ter 3 notas de um tempo, tá? 3 semínimas. Por quê? Porque aqui, ó, se eu for somar, né, eu tenho 2 notas aqui de meio tempo, dá um tempo. Tenho mais 2 aqui, dá mais um tempo, tem mais 2 aqui, dá mais um tempo. Então, ó, eu posso utilizar 3 semínimas dentro do compasso 6/8, tá? Porque daí é matemática, né? Ou eu posso usar uma mínima, que equivale a 2 tempos, né? Mais uma semínima, tá? A conta tem que fechar. Se eu for fazer essa soma, né, eu vou ter esse mesmo resultado aqui. Eu vou ter 6 notas de meio tempo ali, tá? Qual é a nota máxima, né, do valor máximo que eu posso usar dentro desse compasso? Eu não posso usar uma nota de 4 tempos. Ó, não cabe. O programa nem deixa eu colocar, ele divide a nota, tá? A nota, né, máxima, do valor máximo que eu posso ter dentro de um compasso 6/8, né, é a nota de 3 tempos. Meu Deus do céu, nota de 3 tempos. O que é isso, tá? Nota de 3 tempos, né? Ou seja, eu usei uma nota de 2 tempos e eu coloquei um pontinho do lado. Esse pontinho aqui nós vamos aprender mais para frente o que ele significa, tá? Para não confundir sua cabeça agora. Mas quando você vê uma nota de 2 tempos, tá? Uma mínima com um pontinho do lado, significa que ela vale 3 tempos. Tá? Então, dentro desse compasso 6/8, a figura de maior valor, né, a figura que vai preencher o compasso em sua totalidade, é a figura de 3 tempos, tá? Por causa da matemática. Eu só posso ter 6 notas do valor 8, 6 notas de meio tempo, tá? E se eu for somar, né, ou eu boto 6 notas de meio tempo, ou eu boto 3 notas de um tempo, ou eu boto uma nota de 2 tempos mais uma de um tempo, ou eu boto uma nota completa de 3 tempos, ok? E como eu vou contar, vou colocar aqui, né? Vou fazer um exemplo, tá? Da mesma forma que eu falei, desafinado mesmo, só para você entender o tempo, ok? Vou contar esse compasso vazio e depois vou fazer falando o nome das notas aqui e marcando o tempo aqui na mão também para você entender. O tempo vai ser marcado assim, dentro desse compasso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A minha mão vai indicar o valor do tempo aqui. A minha mão vai servir como metrônomo, tá? Lembrando que cada compasso tem 6 tempos, né? Então vamos lá, eu vou contar desde o primeiro compasso, que é só pausa, mas eu vou fazer a contagem, né? E depois eu vou falar o nome das notas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi, 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 ré, dó, si, dó. Ok? Então já ficou um tempo diferente se eu for comparar a um compasso 4/4, né? Então é isso que a fórmula de compasso nos ajuda, né? Nos ajuda a identificar na partitura. Quantos tempos, né? Como é que eu vou contar esses compassos? Vou contar de 4 em 4 tempos? Vou contar de 2 tempos? Vou contar de 6 em 6 tempos, né? Então, quanto tempo eu vou ter em cada compasso desse, tá? Então é isso que a fórmula de compasso nos diz. Decorar bastante essa informação, tá? Número de cima, quantos tempos, número de baixo, qual figura vale um tempo dentro daquele compasso, né? E dependendo do compasso que tiver aqui na frente, vai mudar toda a estrutura rítmica da música, tá? Então, dentro dessa ideia, né, nós temos também duas coisas chamadas unidade de tempo e unidade de compasso, ok? Vamos voltar aqui para o compasso 4/4, né? Então, basicamente, a unidade de tempo e a unidade de compasso é quase a mesma coisa que a fórmula de compasso diz, né? Unidade de tempo, né? Unidade de tempo, ela me diz qual nota vale um tempo dentro desse compasso, né? Unidade de tempo, né? Unidade de tempo, UT. Então, a unidade de tempo dentro de um compasso 4/4 é a nota que vale um tempo, né? Ou seja, né, a semínima. Essa daqui é a minha unidade de tempo,
tá? E a unidade de compasso, né, é qual nota vai preencher, né, qual figura musical vai preencher todo o compasso, né? Então, no caso do compasso 4x4, né, como eu tenho que ter 4 tempos dentro de cada compasso e a nota que vale o tempo é a nota de um tempo, então eu posso ter no máximo 4 tempos de cada compasso. Qual figura representa a nota de 4 tempos, né? Qual figura rítmica tem 4 tempos? É a semibreve. Então, essa semibreve é a unidade de compasso, o C. Né? Então eu tenho a unidade de tempo, a figura que vale um tempo, e a unidade de compasso, a figura que vale o valor total do compasso, ok? Então grava essas informações, tá? Tem o PDF ali embaixo, é importante você dar uma olhada no PDF, tá? Para gravar bem essas informações, principalmente em relação à fórmula de compasso, tá? Que é uma informação bem importante que ela vai nos ajudar a identificar como é o andamento da música, como eu tenho que contar. Eu tenho que contar de 4 em 4, eu tenho que contar de 3 em 3, eu tenho que contar de 6 em 6, eu tenho que contar de 12 em 12, eu tenho que contar de 5 em 5. Então tem vários compassos, né? Tem várias músicas aí, vários compassos diferentes. Os compassos mais usados são 4x4, 3x4 e 2x4. São os mais usados, os básicos, vamos dizer assim, né? A gente tem uma infinidade aí de fórmulas de compasso, né? E cada uma delas dá uma característica diferente para a música, tá? A gente consegue contando pelo tempo, tá? Só pelos mais básicos, ó, 4x4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 e tum, pum, pum, tum, 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 certo? Já é diferente do 3x4, que são dois compassos simples, só que o andamento já fica diferente. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tum, tum, tchá, tchá. Tum, tchá, tchá. Tum, tchá, tchá. Tum, tchá, tchá. Tum, tchá. Pam, bararara, tan, 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 tan. Pam, 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 tan, tan. Certo? Fiz uma brincadeira aqui só para você entender como funciona essa parte rítmica, né? Então vamos lá, pessoal. Essas são as informações dessa aula, tá? Vamos ficar com elas por enquanto, tá? Achou difícil? Vê a aula de novo com bastante paciência, faz as suas anotações, tá? Que eu tenho certeza que quanto mais você vê a aula aí, mais essas informações vão ficar gravadas na sua cabeça. E são informações importantes aí para a gente dar continuidade no nosso aprendizado sobre partitura, ok? Então, barras de compasso, relembrando, eu tenho barra simples, barra dupla, são as barras que dividem a partitura, né? Barra simples a mais usada, né? Barra dupla que divide a partitura em trechos, né? Refrão, a introdução, né? Ah, aqui eu tenho que mudar de tom, aqui eu tenho que, enfim, barra dupla, barra divisão de partes importantes da música, né? Barra de repetição, vou repetir aquele pequeno trecho onde eu encontrar duas barras de repetição, aquela barrinha grossa e uma barrinha fina com 2 pontinhos, né? E barra final, né? A barra aí que vai finalizar a música. Lembrando que não existe só essas barras, tá? Existem outros tipos de barra que nós vamos aprender mais para frente aí, tá? Mas para não confundir a sua cabeça, começamos com o básico, né? Essas 4 barras aí, tá? Fórmula de compasso, né? Para eu saber como eu devo dividir os compassos da música, né? Quanto tempo eu tenho que ter em cada compasso. Número de cima representa quantos tempos eu tenho dentro de cada compasso. 4, exemplo, 4x4, número de cima é o número 4, eu posso ter 4 tempos dentro de cada compasso, tá? E o número de baixo, figura do valor 4. Importante decorar aquela tabela, né? Figura do valor 4. Ah, qual é a figura do valor 4? É a semínima, certo? Então a semínima ela vale um tempo, tá? Então eu posso ter 4 semínimas dentro de um compasso, né? Se a fórmula de compasso for 4x4, né? Tenho que ter essas 4? Não, daí você vai variar aí a sua parte rítmica, vai botar semicolcheia, vai botar fusa, né? A conta só tem que fechar em 4 tempos, tá? Não pode ter mais que isso, nem menos que isso, tá? Daí a divisão vai ficar aí dependendo da música, né? Você vai poder ter figuras rítmicas de meio tempo, de um tempo, de 2 tempos, né? Você vai ter pausas de meio tempo, 1 tempo, 2 tempos, desde que a conta feche 4 tempos. E assim eu vou contando cada compasso em 4x4. A mesma coisa acontece na fórmula de compasso 3x4, cada compasso 3 tempos. 6x8, cada compasso 6 tempos, dá a nota de valor 8, que corresponde aí a meio tempo. Então dá essa alterada tudo, ok? Então, para você decorar essa informação aí em relação à fórmula de compasso, lê o conteúdo ali, lê o PDF que eu deixei, tá? Para gravar isso dentro da sua cabeça aí, né?
que essas informações vão ser importantes para a próxima aula. Ok, pessoal, então essa é a nossa aula de hoje. Mais uma informação importante que eu quero deixar para você, um pedido, né? Se essa aula tá te ajudando, tá? Se essa aula aí tá contribuindo para o seu aprendizado, ok? Eu deixei minha chave Pix aqui embaixo na descrição, tá? Se você sentir no coração, se essa aula tá sendo boa para você, né? Eu tô dando essas aulas gratuitamente, tá? E se essa aula tá ajudando a você a entender, né, a questão de partitura, que é um déficit muito grande aí que os músicos têm, né? E o meu objetivo é ajudar o maior número de músicos possível, né? Porque eu ensinando os músicos a ler partitura, eu vou estar ajudando a nossa comunidade, eu vou estar me ajudando, né? Vou estar facilitando a nossa vida, tá? E eu tenho certeza aí que se você aprender a ler e escrever partitura, você vai ter uma vida musical muito mais fácil, tá? Indique para os seus amigos, compartilhe, tá? Para todos, né? Para sua banda aí saber ler partitura, certo? Então eu deixei minha chave Pix ali embaixo. Se você sentir no coração aí em abençoar esse projeto, certo? Falando que nem os pastores agora. Se você sentir preciso de 1000 pessoas. Brincadeira, gente, calma. Se você sentir aí, né, no coração de abençoar esse projeto, né, que eu tô fazendo aí, deixe minha chave Pix aí embaixo, qualquer valor é bem-vindo, tá? O meu objetivo é ajudar você. Se você acha que você está sendo ajudado, né, por essa aula, tá? Se você quiser fazer uma contribuição com esse projeto, tá? Deixe minha chave Pix ali, fique à vontade. Certo? Então essa foi nossa aula de hoje, tá? Assista com bastante atenção se você não entendeu, assista de novo, tá? Guarde os materiais, estude, é muito importante você estabelecer uma rotina de estudo, tá? Estude muito bem, tá? Enfim, certo? Vamos aprender partitura, espero que você tenha gostado, né? E fique ligado aí para a próxima aula. Um abraço!